Olá, tudo bem? Aqui é o Joaquim do canal Segredo das Orquídeas e nesse vídeo você vai aprender 4 dicas simples para cultivar orquídeas silvestres. Se você gosta mesmo de flores, em especial de orquídeas, certamente já deve ter ouvido falar das orquídeas silvestres, não é mesmo? As orquídeas selvagens ou silvestres estão divididas em 5 grupos distintos: as terrestres, as rupícolas, que nascem em rochas e pedras, as famosas epífitas, as sacrofitas, que só crescem mediante matéria em decomposição, e as subterrâneas. E é aí que entra a dificuldade que muitos têm de cultivar esse tipo de orquídea em casa. Afinal, com uma variedade tão grande de habitat, realmente fica complicado adaptar no interior de uma residência determinadas espécies acostumadas a certos ambientes. Mas, por mais que seja uma tarefa difícil, é perfeitamente possível cultivar orquídeas silvestres. Então fique comigo até o final desse vídeo, que vou mostrar tudo para você sobre cultivo de orquídeas silvestres. A primeira dica é como escolher o material correto para o plantio de orquídeas silvestres. As orquídeas silvestres são bastante criteriosas e esse critério se estende também ao material que você irá usar para o cultivo. Esse cuidado se deve ao fato de que a planta precisa estar bem aclimada ao ambiente doméstico, portanto, esses detalhes são importantes. Para o cultivo em si, você irá precisar primeiro de um vaso que seja adequado para o tipo de orquídea selvagem que você escolheu. A planta requer muita umidade, então você prefira vasos de barro, por exemplo, já que esse material retém justamente a umidade do ambiente. O outro material necessário são objetos que facilitem a drenagem do vaso. Isso porque as orquídeas silvestres e as orquídeas em geral não gostam do solo encharcado. Então, neste caso, fique munido de brita, isopor ou mesmo de argila. Segunda dica: preparativos para fazer as mudas. O primeiro dos procedimentos é pegar um vaso, preferencialmente e como já dissemos antes, que seja de barro. Ele também precisa ter furos em seu fundo, o que garante uma boa drenagem e que o ar circule pelas raízes da planta. Vasos com furos nas laterais são muito bem-vindos. Quando você for tirar a orquídea do seu vaso original, pode escolher dividir a planta ou não, porém fique atento. Para fazer a divisão de uma orquídea é preciso que ela tenha pelo menos 6 caules. Por sinal, o ideal é fazer esse procedimento de troca de vasos e separação quando novos brotos estiverem surgindo. E lembrando também que dividir ou não a orquídea é uma opção. Antes de fazer o plantio propriamente dito, é recomendável lavar as raízes com água corrente para tirar qualquer resíduo de sujeira ou praga, retirando qualquer substrato que esteja nelas, inclusive aproveitar a oportunidade para tirar as raízes que estiverem mortas. Depois, prepare o vaso com material de drenagem. Depois de colocar o substrato até metade do vaso, em seguida escolher um dos lados para acomodar a sua orquídea, fazendo com que os brotos estejam voltados para o centro do vaso. Dessa forma, esses brotos poderão crescer bem saudáveis. Dica número 3. Os 3 melhores substratos para orquídeas. Estão aqui um item de muita importância para o plantio de suas orquídeas. Cada tipo de orquídea é diferente de outra, possuindo vantagens e desvantagens que precisam ser vistas na hora de cultivar aquela determinada orquídea. Veja alguns exemplos de ótimos substratos. Fibra de coco. Esse daqui é sem dúvida um dos substratos mais fáceis e baratos de se conseguir, além de ser um bom fornecedor de nutrientes para as orquídeas silvestres. Isso sem contar que se trata de um material ótimo para fixar a planta no vaso. No entanto, por reter pouca umidade, regas frequentes são necessárias. Casca de pinos. Material de ótimo preço e que, assim como a fibra de coco, é muito bom para fixar a planta em seu vaso. Lembrando que as pragas para orquídeas que desejam esse tipo de substrato também precisam ser frequentes. Esfágano. Este está entre os materiais mais caros para ser usado
como substrato de plantas. No entanto, oferece uma quantidade maior de nutrientes. Então, como conseguir? Através de musgos importados. Por isso, o valor um pouco mais alto do que o normal. Por reter bem a umidade, as regas precisam ser com menor frequência. Dica 4. Adubação. Só existe basicamente 2 tipos de adubos que você pode usar em sua orquídea silvestre. Um deles é o orgânico e o outro é o químico. Inclusive, embora seja incomum, pode haver a mistura de ambos os adubos na mesma orquídea. Entre os adubos orgânicos, os mais comuns são os farelos de algodão, a farinha de sangue, a emulsão de peixe, esterco e o lodo de esgoto. É bom ficar atento, pois a absorção dos nutrientes deles vai depender muito dos organismos que irá processá-los no solo. São mais eficazes em solos que sejam úmidos e quentes. Porém, os adubos químicos, em via de regra, são mais rápidos, não dependendo de fatores externos para distribuírem seus nutrientes. Ao mesmo tempo, as doses desse tipo de adubo devem ser menores em relação aos organismos, bem como ao tempo de aplicação também deve ser menor. E qual é o mais recomendado? Basicamente ambos. A periodicidade vai depender do tipo de orquídea, o que vai variar entre 15 a 3 meses. O ideal mesmo é usar adubos foliares, ou seja, líquidos, e que são encontrados em lojas de jardins e em seções nas áreas de supermercado. Para adubos químicos, geralmente usa-se algumas gotas e uma quantidade bem maior de água. Depois é só pulverizar a planta, especialmente nas partes inferiores das folhas, afinal, é nessa parte onde estão os estômatos, estruturas que absorvem água e nutrientes. E se você não sabe como cultivar orquídeas e gostaria de aprender os passos necessários e como tratar pragas e doenças na sua orquídea, então baixe nosso e-book gratuito 7 maiores segredos no cultivo de orquídeas, que com certeza ele vai te ajudar. Basta você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Até mais!